vez que uma mulher se defende, sem nem perceber que isso é possível, sem qualquer pretensão, ela defende todas as mulheres. Maya Angelou. Eu decidi que não há nada de errado em se considerar feminista. Então, eu sou uma feminista e todas nós deveríamos ser feministas. Porque feminismo é uma outra palavra para igualdade. Malala Yousafzai. Linda, Malala. Gente, eu sou Norma Soile Guimarães. Estamos ao vivo no Sob Outro Olhar, na quarta-feira, às 21h30, na TV Assembleia, canal 16.1, e a reprise aos domingos, às 16 horas. Pois bem, nós estamos no Natal mais atípico de nossa vida, mas a vida continua e a gente está fazendo o Sob Outro Olhar ao vivo, aqui, eu da minha casa com meu técnico Victor, e a diretora Leide Souza na casa dela, e a transmissão sai ao vivo pela TV Antares. Então, você tem várias formas de assistir o programa. O que é ser feminista? O que é uma rede de mulheres feministas? A gente vai falar sobre esse tema com duas mulheres maravilhosas que estão aqui, direto de Teresina, Ana Cleide Nascimento, assistente social, líder comunitária, coordenadora do coletivo de mulheres da Guia, ex-conselheira tutelar de Teresina, especialista em políticas de gênero pela UFIP. Seja bem-vinda, Ana Cleide. Gente, direto de Brasília, ela é maranhense. Boa noite. Ela é maranhense e mora em Brasília há muitos anos. Luzirene Reco é professora da Rede Mulher, participa da Rede Mulheridades Plurais, é arte educadora, militante das políticas de educação e arte, junto à Federação de Arte Educadores do Brasil, é pesquisadora no Grupo de Pesquisa Gesto, Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido. Luzirene trabalha na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e é coordenadora do programa de pós-graduação da Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Seja bem-vinda, Luzirene. Boa noite, meninas. Salve, meninas. Uma gratidão imensa estar aqui com vocês, com uma piauiense de origem, né, aqui, e uma metade maranhense e outra metade piauiense, que é a nossa querida Norma. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Gratidão pelo convite, Norma. Obrigada. Quer falar alguma coisa, Ana Cleide? Pode falar. Boa noite, Norma. Boa noite, Norma. Boa noite, Luzirene. Boa noite, os telespectadores do Sob Outro Olhar. É um prazer e uma honra estar aqui no programa da Norma, que é uma mulher revolucionária, uma feminista, uma militante, fazendo uma discussão tão importante, principalmente nesse novo normal em que nós vivemos, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. A gente vai, antes de conversar, a gente vai ver um vídeo sobre uma rede, que é uma rede internacional, que é a Rede Magdalenas Internacional, o Laboratório do Teatro das Oprimidas de Maputo, em Moçambique. Foi feita em 2016. Necessidade de fazer parte das Magdalenas, porque, falando de mim, estamos aqui todas unidas pela arte, mas no meu lugar, eu gosto de fazer o que eu faço, mas certas coisas me impedem de fazer. Eu penso que, estando aqui, posso ter mais caminhos, mais
posso recolher cada ideia, cada conselho das Madalenas que possa me fazer superar e saber dizer não, eu quero fazer, ninguém pode me impedir. O que a gente, mulher negra, precisa falar? O que a gente quer falar? Quais são as nossas opressões? Esse processo não é fácil para a gente, enquanto mulher negra, que se empodera, que entra num espaço para falar das nossas especificidades, principalmente com outras mulheres que também, para elas, é difícil aceitar o racismo que elas têm, o preconceito que elas têm, e a gente também. Porque a gente também tem atitudes racistas, a gente também é preconceituoso com a gente mesmo, como disse a Neves, tem umas coisas que estão na minha cabeça que me impedem de avançar. De onde vêm essas coisas que impedem a gente de avançar? Minha filha, se ele te bate é porque te ama. Nada de chorar os vizinhos ouvirem. Chora baixinho. Minha família, se ele te bate é porque ele ama. Nada de chorar os vizinhos ouvirem. Chora baixinho. Pois bem, a gente vai conversar sobre o feminismo. E a pergunta para vocês duas é: o que é feminismo na visão da experiência de vida de cada uma? Começa com a Ana Cleide e depois Luzirene. Olha, Norma, feminismo é revolução, é transformação, né? O feminismo, ele é uma busca, como você já falou, essa busca da igualdade, da justiça social. Então, o feminismo, as mulheres feministas, o que elas buscam é a igualdade de direitos, né? Elas buscam transformar a sociedade, porque quando uma mulher ela se vê feminista, né, quando ela se percebe que é feminista, porque hoje a gente ainda vê ainda um grande tabu, feminismo, né, feminista, você é feminista, né, então ainda se tem um tabu, mas quando a mulher se descobre como feminista, essa mulher se transforma, ela transforma a si e ela transforma o meio aonde ela vive. Então, as mulheres feministas, elas transformam a sociedade, elas transformam a política, elas transformam o meio ambiente, elas transformam a ciência. Então, todos os espaços que elas ocupam, elas conseguem transformar, né? E conseguem trazer outras mulheres para isso, porque, observando aqui a nossa realidade de uma comunidade periférica, onde a gente percebe, quando se fala em feminismo, que as mulheres torcem assim o pescoço, né? Se entreolham como se fosse uma coisa ruim, porque é isso que elas escutam no senso comum. Então, o trabalho de base é esse, mostrar que o feminismo, ele é uma ação transformadora, né? E quando elas se percebem que o que elas anseiam, que o desejo dela faz parte dessa transformação que o feminismo busca, né? Que ele quer trazer para a sociedade, então a gente vê uma mulher diferente, né? Então, o feminismo é isso, na nossa visão de comunidade, é a busca pela transformação. E a gente percebe isso hoje, na prática, trazendo essa pauta do feminismo, mas de forma bem didática para as mulheres da comunidade, né? E isso é muito gostoso, porque aí você se fortalece enquanto feminista, né? Você se percebe, você se fortalece e você está fortalecendo outras mulheres. Então, você está trazendo essas mulheres para a roda, para a discussão. E isso é muito bom. Isso, muito bem. Luzirene, você. O que é feminismo? Nossa, isso fez lembrar da minha mãe, né? Eu sou filha de 2 agricultores, na verdade lavradores, eu sou de uma família simples, e eu lembro que foi a primeira feminista que eu tive acesso, né? É minha mãe, Antônia Noleto Rego, que sempre dizia: minha filha, estude. O estudo, né, é o que vai transformar a sua vida. E isso falou para os 9 filhos dela. Então, a partir desse lugar, então, a minha vida, eu parti para isso. Eu sou uma mulher independente, né? Eu sou uma mulher lésbica, e que eu me espelhei nessa mulher, né? Que teve 10 filhos, né? Que lutou para que os filhos estudassem, e eu cheguei até agora nesse lugar por essa força dessa mulher,
e que agora estou nesse lugar de poder transformar, né, tudo que a Ana Cleide falou, né, me vendo como feminista, né, porque isso não é fácil, e cada uma de vocês sabe, como nordestinas, né, eu moro em Brasília já desde os 13 anos de idade, tenho 30 e poucos anos que moro aqui, e cada vez que eu volto na minha terra, que é no sul do Maranhão, Riachão, eu vejo como é forte o machismo, né, como isso, não que não exista aqui no Distrito Federal, eu moro aqui em Brasília, uma cidade nova que está em transformação, só tem 60 anos, mas como as mulheres nordestinas são fortes e lutam por essa transformação social, e isso eu trago essa semente dessa minha origem. Eu bebo nessa fonte, me reconheço nesse lugar, e da onde eu estou, como professora e como ativista do Teatro do Oprimido agora, e o Teatro do Oprimido chegou para me tornar essa feminista, porque eu não me via como uma mulher feminista, e estou levando isso para a formação de professores, para as escolas, né? Eu estou numa escola de formação de professores, e eu quero levar toda essa questão para a escola, porque a escola a gente transforma, né? Eu acho que é o lugar, é a educação básica, onde a gente forma essas pessoas para mudar essa realidade, e trazer essa questão do antirracismo também, junto com o feminismo. Acho que é isso. É muito importante o que vocês estão falando. Luzirene, quando você falar, pode falar um pouquinho mais alto, tá? O nosso técnico aqui falou que estava um pouquinho baixa a voz, mas deu para ouvir. Você, Ana Cleide, vamos falar de rede feminista, principalmente com a internet, com as redes sociais. Ela tem se tornado muito, muito importante na organização das mulheres. E agora, nesse momento de pandemia, então, mais ainda se fortalece a organização por meio das redes. A Ana Cleide, você participa tem a experiência na Frente Popular de Mulheres, no Grupo SOS, você tem dado uma força muito grande, e o Grupo SOS, a gente acolhe as mulheres que sofrem a violência e que precisam de ajuda imediata, né? E no coletivo Mulheres da Guia. Fala dessa experiência, o objetivo da gente estar trazendo o tema é para que mais mulheres saibam que elas podem se organizar. É possível, sim. Falei aí, Ana Cleide, depois eu passo uma pergunta para a Luzirene. Olha, Norma, é bem interessante essa questão da pandemia, porque ela realmente trouxe assim, um boom na vida das pessoas, principalmente de nós mulheres, e como essa pandemia fez com que nós mulheres nos uníssemos, né? Essa percepção. Aumentou o número de violência, aumentou ou talvez se descobriu que o lar não é tão proteção, né? Não é tão aquele espaço de proteção, na verdade, não se aumentou a violência, se descobriu que o lar não é esse espaço de proteção. E a pandemia, ela fez com que nós, mulheres, nos aproximássemos através desse mecanismo que é a internet, que é as redes sociais. E as mulheres estão, assim, é uma coisa que eu acho bem interessante, elas estão vamos dizer assim, se reconhecendo, se descobrindo, se transformando. Com relação às mulheres que sofrem violência, as redes sociais têm sido um meio importante tanto para as mulheres que sofrem violência, como para nós mulheres que somos militantes e que estamos à disposição dessas mulheres para contribuir com a nossa experiência, né, com uma palavra amiga, com uma orientação. Então, esse instrumento que é as redes sociais tem nos unido nesse sentido. Muitas vezes nós, militantes, não tínhamos condição de nos reunir por conta de tantas atividades, mas aí a pandemia fez com que nós nos aproximássemos mais e a discussão ela tem fluído, né? As intervenções têm acontecido, e isso é importante, porque nós temos ajudado muitas mulheres. O SOS Mulheres, que é o grupo de WhatsApp, que traz essas mulheres que sofrem violência, é importante. E importante mais ainda que a gente percebe vamos dizer assim, o saber de cada uma, né? O entendimento de cada uma. Muitas vezes nós nos frustramos com alguma postura de alguma mulher, mas aí isso é bom para a gente compreender
que a violência contra a mulher, o ciclo da violência, para ser quebrado, ele é muito difícil, ele é muito complexo, e nós temos que apoiar essas mulheres. Então, esse momento, ele está servindo para a gente compreender como é que se dá todo esse processo, esse fenômeno da violência contra a mulher. Né, o sentimento das mulheres, as mulheres que não querem denunciar de imediato, as que denunciam, mas ainda são receosas, as que têm coragem de denunciar. Então, são várias situações que vai fortalecendo umas às outras e também vai nos municiando, nós que somos militantes, de que não é fácil, não é só romper a violência. Existem várias outras etapas antes desse romper e depois desse romper, que essa mulher precisa de apoio. E aqui no Coletivo de Mulheres da Guia foi bem interessante, porque ele surgiu exatamente no meio da pandemia, né? Aqui nós somos de uma comunidade que é uma ocupação, é uma comunidade periférica, mas que está hoje quase que no centro, porque o desenvolvimento chegou até aqui a nossa comunidade, nós temos shopping já próximo da gente, tem grande supermercado, né? Tem bancos, tem vários órgãos. Mas é uma comunidade periférica porque é uma ocupação, né? E as mulheres, elas são muito daquela questão de ficar dentro de casa, de cuidar, de só ir trabalhar, voltar para casa e ter sua rotina. Então, com a pandemia, surgiu essa ideia. Surgiu, na verdade, de um empreendimento individual, que eu participei de um projeto e foi aprovado, um projeto que financiava alguma ação para enfrentar a pandemia, e eu optei por confecção de máscara, que eu via que naquele momento, no início da pandemia, era a maior dificuldade, né? Era máscara, era álcool, tudo caro. Então, foi confeccionado máscaras e produzido também material de higiene. E aí eu percebi que eu disse, não, está na hora da gente se juntar, né? E foi a partir disso que essas mulheres foram se agrupando. Hoje nós temos 88 mulheres no Coletivo de Mulheres, então toda a comunidade está envolvida. E as mulheres, é interessante que elas falam assim, eu sempre quis isso, eu sempre quis participar de um grupo, eu sempre quis fazer essa ação, né? Então, está sendo bem, assim, bem gostoso, bem interessante, inclusive hoje a nossa confraternização, né? Elas estão todas ali no quintal, está tudo arrumado, nos juntamos, fizemos a refeição, né? O nosso jantar, está tudo ali arrumado para quando terminar aqui, eu vou correr para lá para a gente se divertir. E é uma coisa que a gente sempre frisa, ó, é você mulher, né? Hoje é nosso dia, hoje nós vamos brilhar. Mas é interessante isso, que elas sempre desejaram participar de alguma coisa, mas não tinham uma oportunidade, né? Então, o coletivo ele veio, vamos dizer assim, de uma ideia comum, que cada uma tinha escondidinha, mas que de uma foi puxando o outro, né? Uma roda, e nós estamos agora numa grande roda, que é uma grande roda de mulheres, e está sendo muito bom. Ótimo, Luzirene. Amanhã está de parabéns, Luzirene. Meus parabéns, nossos parabéns. Além Nascimento, disse lindezas, Rede Mulheridades Plurais incrível. Falando nisso, fale sobre sua participação, sua história na Rede Mulheridades Plurais. Que fala linda da Ana, né? Assim, impressionante, porque a Rede Mulheridades Plurais surgiu também na pandemia, né? Então, assim, estamos aqui graças ao Augusto Boal, estou aqui com você graças a ele, né? Porque conheci você no grupo de estudos virtuais em Teatro do Oprimido, que foi ofertado em março de 2020, justamente por causa da pandemia. A gente tinha feito uma oficina básica de Teatro do Oprimido em janeiro, que foi ofertado pelo Grupo Gesto, e aí, posteriormente, a gente criou esse grupo de estudo, e nesse grupo de estudos eu conheci algumas mulheres que me procuraram, eu estava nessa coordenação, e a gente formou um coletivo, né? Isso foi em maio, e desse coletivo, elas convidaram, cada uma de nós convidou outras mulheres, esse grupo de estudo finalizou em agosto, e outras mulheres chegaram a essa rede, inclusive você, Norminha, chegou nesse período, né? Então, é uma rede que ela está se constituindo ainda, ela é muito recente. A gente tem mulheres de diversas áreas, né, de conhecimento, estudantes também, mas o que a gente tem em comum
é o teatro do oprimido e das oprimidas, né? Então, você apresentou aí a Rede Madalenas, né? Então, a gente se espelha muito nessa rede, e a gente está estudando ainda o livro da Bárbara Santos, né? Que é o Teatro das Oprimidas. E aí, a partir de 2021, que a gente vai nos fortalecer para fazer também essa prática aí que a Ana Cleide já traz, né? Essas mulheres na comunidade, essas mulheres em transformação. Então, assim, já é uma rede muito mais amadurecida e maior, né? Hoje a gente tem 35 mulheres, e a ideia também é que a gente cresça, mas que a gente atue nas nossas áreas de conhecimento, né? E aí é isso. Então, é uma coisa bem recente, mas que a gente está nos reconstituindo e constituindo essa rede a partir de 2021. Acho que é isso. Gratidão aí pelo convite, Norma. Pois é, eu conheci a Luzirene no curso, conheci você no curso, e a partir daí tem toda uma possibilidade, uma sincronicidade para a gente estar juntas nessa luta. Essa pergunta é para vocês duas, a gente vai fazer a última pergunta, e assim, o feminismo, ele ganhou visibilidade por meio das redes sociais, como eu falei antes, e a gente reforça isso. Então, tem hashtags famosas, como Meu Amigo Secreto, Meu Primeiro Assédio, Me Too, para você ver que é uma visibilidade que ela não é só virtual, porque essa visibilidade, ela traz uma realidade cruel, que é a violência em casa, nas escolas, no trabalho, que é o caso do Me Too, foi no mundo do cinema, as mulheres, as grandes atrizes começaram a denunciar o assédio e estupros mesmo, que acontece lá no mundo do cinema. Então, vamos falar sobre isso, dessa força, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de um fortalecimento de nossa organização. Começa pela Ana Cleide, depois Luzirene. Olha, nós estamos vendo aí tantas denúncias, né, de assédio, o caso que aconteceu com aquela parlamentar, e nós precisamos realmente nos fortalecer e quebrar toda essa cultura patriarcal, que ela agora parece que está se reinventando também, né? Essa cultura machista, essa cultura patriarcal parece que está se reinventando, está surgindo novamente, está querendo ditar que lugar de mulher não é onde ela quiser. Eles estão querendo novamente nos colocar no espaço privado e nos confinar a esse espaço, que eu percebo é isso. E nós precisamos nos fortalecer. É importante essa parte. E aí nós temos duas questões que nós precisamos ver. Uma é a questão acadêmica, que são os estudos, né, as pesquisas, que são importantes, que estudam toda essa cultura patriarcal, que estuda a importância do feminismo, né, que estuda toda a importância das políticas públicas para as mulheres, como se dá, como se deu, todo esse processo. E outro fator importante é a gente, como eu costumo dizer, é descer para a quebrada. Né? Nós precisamos estar mais presentes nas comunidades. Nós precisamos, vamos dizer assim, didaticamente, trazer todo esse estudo científico, todo esse estudo acadêmico para as mulheres, para elas compreenderem dentro do saber dela, dentro das suas experiências de vida, fazer essa relação, fazer esse link, para elas compreenderem esse processo patriarcal que elas ainda não, muitas delas não compreendem. Né? E nós precisamos estar nos reinventando nesse sentido. As mulheres da comunidade, elas têm uma visão totalmente diferente, elas sofrem violência, elas sofrem assédio, mas ela ainda tem aquela cultura de que é assim mesmo, que isso é normal, que o marido é direito do marido, né? Que a mulher tem que servir na mesa e na cama, que ela não pode trabalhar, ou que se ela trabalha o dinheiro é no bolso dele, na carteira dele. Então, elas precisam, algumas são, vamos dizer assim, elas são à frente do seu tempo familiar, né? Porque é um círculo todo da família, mas tem uma que rompe. Algumas
são assim, outras não. E essas que não são, que não conseguem romper, elas precisam primeiro dessa compreensão. E essa compreensão, ela vem desses estudos, dos estudos acadêmicos que são importantes, e que muitas vezes são feitos na comunidade, né? Porque a gente percebe, todos os estudos científicos, eles muitas vezes são feitos na comunidade, são mulheres, história de mulheres da comunidade. E esses estudos, eles precisam retornar para essa comunidade. Né? Elas precisam compreender que aquilo que ela falou tem uma importância. Isso. Ana Cleide, vou passar para a Luzirene, a gente está com 2 minutinhos para terminar. Muito obrigada pela sua fala. Luzirene, você. Eu acho que a Ana Cleide, Norma, resumiu tudo. Concordo plenamente com a sua fala, Ana. E eu acho que é necessário esse retorno da academia para as comunidades. Eu acho que a gente está na hora da gente arregaçar as mangas mesmo. E eu acho que esse é o objetivo maior, assim, da nossa rede, né? Que a gente está se constituindo ainda com várias mulheres, com vários tipos de necessidades e com várias vontades de atuar nessas comunidades também, de mudar a nossa realidade, né? Então, assim, eu acho que você já resumiu tudo a minha fala, e eu acho que as redes sociais, elas estão aí para denunciar, e a gente precisa se apropriar dessas redes a nosso favor, para a gente quebrar justamente esse patriarcado, né? Que o tempo todo ele se transforma, ele é um monstro que vai criando, né, outras faces, e a gente precisa estar unidas, juntas, e o processo é esse mesmo, nosso, é autoformação, autocuidado e formação das outras, né? Isso que você traz é muito importante, eu acho que é isso, Norma. Muito obrigada, obrigada. Vocês duas, adorei, cada uma com a sua vivência, obrigada. A você que está nos assistindo, tem mais perguntas, mas não tivemos mais tempo. E agradecemos também a Núbia Ramos, diretora da TV Antares, Cristiano Sequep, diretora da TV Assembleia, a equipe Antares, que está transmitindo ao vivo, ao Victor Guimarães, o assistente técnico, a nossa diretora Leide Souza, e agradecimento à loja Flor de Mandacaru. Vamos terminando o último Sob Outro Olhar do ano, e com um abraço, e desejando paz. E, gente, nada de violência, nem contra a mulher, nem contra crianças, nem contra ninguém. Muito obrigada, gente. Boa noite. Ela é uma mulher como eu.